pelos seus 7 aninhos de vida. A gente comemora hoje, para quem está nos visitando, a gente está comemorando nesse mês de novembro todinho, a gente vai estar comemorando 7 anos como igreja independente. Exatamente dia 27 de novembro de 2011, a igreja emancipou, se tornou a igreja presbiteriana manancial. Então hoje a gente comemora 7 anos de existência. E a gente, irmãos, eu vou confessar para a irmã Edneia agora, que eu sempre foi, a Juliana é testemunha disso, sempre foi um sonho no meu coração ter a irmã aqui na igreja. Sempre foi. Eu falei com o João, um dia eu vou trazer a irmã Edneia. O João está duvidando, vou trazer, você vai ver. E aconteceu, né, através do grande amigo, pastor Eli, ele entrou em contato com a irmã Suelen, essa simpatia de pessoa, que nos oportunizou esse momento. Então talvez você não tenha essa ideia, né? Eu fico em dúvida entre a grandeza do ministério dela e a humildade que essa mulher tem. Você vai conhecê-la, você vai se apaixonar por ela. Eu queria convidá-la aqui à frente, essa serva de Deus, que tem sido instrumento de Deus no Brasil, no mundo afora, pregando a palavra. Então eu queria que você realmente aproveitasse mesmo hoje, nessa noite. Sabe, abrisse mesmo o seu coração para você receber a palavra do Senhor na sua vida. Ela vai apresentar as 2 companheiras dela com mais propriedade aí, essas 3 simpatias. Mas antes, vamos orar pela vida delas. Pai amado, fala através da tua serva, como o Senhor tem falado, ministra o coração do teu povo. Obrigado, Deus, pela honra que o Senhor nos dá de recebermos, ó Pai, literalmente a tua serva. Ela é o que é e tem sido o que tem sido, tem alcançado o que tem alcançado, porque é serva, porque vive debaixo da tua graça, porque ela aponta para o Senhor, por exemplo, porque ela é um farol que aponta para o Senhor. Então fala através dela nessa noite, fala o coração do teu povo, da tua igreja. Obrigado porque ela é um presente para nós nesse mês de novembro. Que o Senhor também possa visitar a sua família, o seu ministério, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Vamos começar no primeiro versículo. Onde está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém. Hoje em dia as pessoas têm procurado pregar coisas muito difíceis, e de forma tão difícil. Isso tudo vem do orgulho, da soberba, da vaidade do coração de cada um. Também já fiz isso, mas graças a Deus saí de lá para mostrar a sua cultura, para mostrar que você é melhor. Procuramos pregar coisas dificílimas. Irmãos, vocês não têm noção dos títulos que eu recebo para pregar. Vai ter um congresso não sei aonde, irmã, estamos telefonando para dizer o título da sua mensagem. Eles dão cada título que eu fico pensando, meu Deus, eu digo, por favor, me ensine isso, porque eu não tenho condição de pregar uma coisa dessa. Chegou uma vez que eu liguei tanto, eu não sabia por onde começar, aquilo não fazia sentido, que o pastor disse assim: diz para a irmã pregar o que ela quiser. Eu digo, agora não.
Então, pregam coisas muito difíceis. Você pode imaginar a simplicidade com a qual Jesus pregava. O Evangelho é simples. A fé é simples. Jesus Cristo uma vez estava pregando sobre o reino dos céus. E na hora que ele estava pregando, ele viu que haviam donas de casa, mulheres que não estudaram. E ele então disse: o reino dos céus é comparado a uma mulher que toma uma medida de fermento, 3 medidas, e bota em 3 medidas de flor de farinha. Todas as mulheres entenderam: a farinha vai crescer. Então, elas entenderam, porque naquela época toda mulher fazia pão em casa. Ele olhou e viu que haviam pescadores. Ele disse: é como uma rede lançada ao mar, que quando vem, traz peixes de todas as espécies. Todos os pescadores entenderam. Ele viu que haviam agricultores. Então ele disse: é como uma semente de mostarda lançada à terra. Todos os agricultores entenderam. Ele viu que haviam homens que eram comerciantes de pérolas. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante ao comerciante de pérolas. Ele compra pérola e vende pérola, compra e vende, até o dia que ele encontra uma pérola de inestimável valor. Então ele vai, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola para ele, e nunca mais a vende. Você vê o empenho de Jesus para que a pregação dele fosse entendida, para que todos saíssem de lá sabendo o que ele pregou. Jesus Cristo falava de modo tão fácil, que até as crianças ficavam e queriam vir para ele. E eu me pergunto por que nós hoje pregamos coisas tão difíceis. Tão difíceis. Aqui, Jesus está ensinando. E só haviam judeus ouvindo, porque Jesus pregava ali, pela Judéia e pela Galileia, em Israel. E ele olha para aquela plateia de judeus e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Meus irmãos, não houve briga, não houve confusão. Todo mundo que estava ali entendeu. Todo mundo entendeu que Jesus Cristo estava falando de casamento. Todos sabiam. Porque o casamento judeu naquela época era efetuado em 2 etapas distintas. Na primeira etapa, o pai do noivo via que estava na hora do seu filho ter uma noiva e casar. Então ele descobria aonde estava uma noiva pronta e boa para o seu filho. Ele procurava ver quanto o filho teria que pagar como dote. Ele procurava ver tudo. E quando ele mandava o seu filho ia no endereço certo. O rapaz entrava na casa da noiva. Isso é muito importante. Ele entrava na casa da noiva, ele era recebido, e ali dentro da casa dela, ele pagava o preço dela. Ele pagava o dote todo. E depois ele assinava um documento de casamento chamado Ketubá.
E a noiva também assinava. Pronto. A primeira etapa estava resolvida. Agora, aquela moça era propriedade dele, ele pagou. Havia um documento que valia por documento de casamento. Uma vez feito isso, o rapaz deixava a casa da noiva e deixava a noiva na casa dela. Ele não a levava. A noiva, quando o noivo ia embora, ela tomava uma candeia, acendia e pendurava na janela da frente da casa. E era obrigação dela, como noiva, manter aquela chama acesa, dia e noite. Todas as pessoas que passavam na rua sabiam, ali tem uma noiva, ali tem uma virgem que foi pedida, ali tem uma virgem que assinou o Ketubá. Logo, o noivo virá buscá-la. Então, como a população sabia que ela seria levada, as pessoas aproveitavam por uma questão de honra e faziam uma festa, davam uns passinhos de dança, batiam palmas para celebrar a noiva. Era assim. Esta noiva, agora consciente de que ela era propriedade, ela nunca mais ia dormir de camisola e nem de pijama. Porque a qualquer momento do dia ou da noite, o noivo poderia levar, ela era a propriedade dele. Então esse noivo nunca avisaria quando vinha buscar. Ela teria que estar pronta o tempo todo. Ela agora crescia na consciência de que ela era propriedade dele. Ela crescia na consciência de que ela tinha um compromisso. E ela então agora ia cuidar de se embelezar. Ela ia cuidar dos cabelos dela, da pele dela, para ela estar sempre linda, cada dia mais bonita. O noivo saiu da casa dela, depois de pagar o dote e assinar o Ketubá, ele vai para a casa do pai dele, onde ele morava. Quando chega lá, o pai vai dar para ele a parte da terra que lhe cabe. Nós lembramos que quando o povo de Israel entrou na terra, a terra foi dividida em lotes, e coube um lote, que era bem maior que uma cidade, para cada tribo. Esta tribo foi dividindo os lotes, subdividindo. Então, esse rapaz agora vai receber o lote, a parte da terra que lhe cabe, para ele construir o Rupá. Rupá é a casa onde ele vai viver com sua esposa, vai ter seus filhos, é a terra dele, e ele vai começar a construir o Rupá, porque ele já comprou a noiva, e ele deve ir buscá-la. Agora, o interesse do noivo é preparar o Rupá, é preparar a casa. Ele não sabe quando ele vai buscar a noiva, porque quem dirige toda essa questão do casamento é o pai dele. Lá o pai está atento. Na hora certa ele diz: meu filho, vá buscar a sua noiva. Se o pai é rico, se a família tem condição financeira, o pai manda acompanhar o seu filho de um tocador de trombeta ou alguém para fazer uma festa para pegar a noiva. Mas no comum o noivo desce só, e quando chega na frente da casa da noiva, pode ser de madrugada, pode estar chovendo, pode ser de tarde, ele grita da rua. A primeira vez ele entrou na casa, mas agora quando ele vem buscar a noiva, ele não entra. Ele não entra na casa.
ele chama a noiva da rua. Ela sai, passa na candeia, apaga a candeia e sobe no jumento e vai embora com ele. Os dois vão direto para a casa do pai. Quando chegam na casa do pai do noivo, o velho está na porta. Então, o velho toma a mão esquerda da noiva, bota sobre a mão dele, pega a mão do filho, bota sobre a mão da noiva e aperta as duas juntas. Ali então está celebrado o casamento. O pai une as duas mãos. Ele segura na mão dela, leva a sua noiva para o rupá que ele preparou. E então vai haver a consumação do casamento e vai haver a festa das bodas, onde esse rapaz quer mostrar para todo mundo como é linda a sua noiva, como ela é brilhante, como ela é maravilhosa. Assim é que se fazia o casamento judaico. Quando Jesus Cristo fala, na casa de meu pai há muitas moradas, eu irei e prepararei a vós. Ele está dizendo, eu vou preparar o rupá. E quando o rupá estiver pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Como que se deu isso? Nós sabemos, e a Bíblia nos diz, no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, Deus, quando criou todo o universo, milhares e milhares e trilhões de planetas, ele separou um planetinha, conhecido como planeta azul, nós o chamamos Terra. E Deus determinou, eu tenho uma missão para esse planeta, eu tenho um objetivo para esse planeta. Qual é o objetivo de Deus com um planetinha tão pequeno no meio do universo? Era um planeta onde Deus pretendia que estivesse cheio de filhos seus. Então, ele dá esse planeta ao homem. A terra é do homem, porque Deus deu ao homem. Por isso Deus criou o homem do material da terra, para que o homem se confunda com a terra. Então, quando Jesus Cristo nasce na terra, ele entra na casa do homem, na casa da humanidade. Júpiter não é a casa do homem. Netuno, Plutão, Vênus não são casas do homem, mas a terra é a casa do homem, é a morada do homem, é o planeta do homem. Portanto, quando Deus decide enviar seu filho para buscar uma noiva, ele manda para o planeta Terra. Deus sabe qual é o preço que seu filho vai ter que pagar por uma noiva. Ele sabe qual é o dote. E esse homem, Jesus, Filho de Deus, vem à terra para pagar o preço de uma humanidade perdida, para comprar uma noiva que está morta nos seus pecados e delitos. Mas ele vem, ele entra no planeta de forma legal, porque a forma legal de se entrar na terra é pela porta da frente, e a porta da frente é o nascimento físico, é nascer
do ventre de uma mulher. A Bíblia diz em Gálatas 4, no versículo 4: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Deus coloca a palavra no ventre de Maria, o Espírito Santo a cobre, porque ela deu permissão. Nasce Jesus, o Filho de Deus nasce homem, nasce no planeta Terra. Ele vem, entra na casa do homem. Para quê? Para comprar uma noiva para si. E para comprar, ele vai ter que pagar um preço muito alto para assinar o Ketubá. Então Jesus Cristo entrou no planeta dos homens. E ele entra na casa da noiva, porque a casa da noiva é o planeta Terra. Nós dissemos que da primeira vez que o noivo vem, quando ele vem para assinar o Ketubá e pagar o preço, ele entra na casa da noiva. Uma vez que ele está aqui, ele vai pagar o dote, ele vai pagar o preço da noiva. Qual foi o preço que ele tinha que pagar? Se ele veio para comprar uma noiva, que é uma população, é uma comunidade dos gemidos no seu sangue, ele tem que fazer isso a céu aberto. E ele fez isso, ele pagou esse preço entre os céus e a terra, pendurado numa cruz. Então, qual foi o preço? Nós vemos que quando Jesus Cristo acabou de revelar a ceia, revelar a Páscoa na ceia, naquela quinta-feira, ele toma a quarta taça e ele sai cantando o grande Halel do Salmo 136, e a Bíblia diz que ele desceu na direção de quem vai para o Monte das Oliveiras, mas ele entra num jardinzinho pequeno chamado Jardim do Getsemane. Era um lugar onde Jesus gostava muito de ir com seus discípulos. Por isso Judas sabia que ele estaria lá. E ele entra ali e ele começa a agonizar. É o lugar das primeiras agonias de Jesus. E ele orava insistentemente ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. A Bíblia diz que 3 vezes ele repete esta mesma oração. Mas a Bíblia também diz no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, que Deus mandou um anjo que o confortava. Mas Deus não afastou dele esse cálice. Que cálice era esse que Jesus não queria beber? Alguns dizem que era o cálice da dor física, do sofrimento da cruz, mas não era. Quando Jesus Cristo veio, ele veio incumbido da cruz. A sua missão, o seu objetivo, o seu escopo era a cruz. E ele queria, e ele estava determinado. Você lembra que quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse para Pedro: arreda Satanás. E mesmo quando ele subia para Jerusalém, antes da crucificação, subindo, ele disse para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém, para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, crucificado e morrer.
Então Jesus Cristo estava ciente da sua missão, ele sabia, porque não era difícil ver homens despidos pelas ruas de Jerusalém, sendo crucificados, carregando a sua cruz para serem crucificados. Era um espetáculo tétrico, mas logicamente Jesus Cristo já tinha visto. As pessoas sabiam o que era uma crucificação, como sabiam o que era um apedrejamento. Aquele era um castigo para os rebeldes. Então, quando Jesus Cristo pede ao Pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava dizendo sobre o cálice da dor física da cruz. Outros dizem que o cálice a que Jesus Cristo se refere é o cálice da humilhação moral da cruz. Todos nós sabemos que as pessoas que eram crucificadas, elas iam completamente despidas. Completamente despidas. E Jesus Cristo sabia disso. Ele sabia que ele estaria totalmente despido, em público, diante dos seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, seus discípulos, as mulheres que o seguiam, diante dos seus inimigos. Mas também não era esse. Então, qual era o cálice que Jesus Cristo não queria beber? Era o cálice do pagamento, porque o pagamento era muito alto para ele. Quando ele estava lá na cruz, nós sabemos que Jesus Cristo falou 7 vezes durante todo o tempo que ele estava na cruz. E todas as vezes que ele falou, ele estava de frente para o Pai. Você lembra que a primeira palavra que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então esse homem esteve o tempo todo olhando para o Pai. Mas nós lembramos que quando Deus começou a fazer uma obra na terra, a primeira palavra que ele disse para esse planeta foi: haja luz. A Bíblia diz: e houve luz. E a segunda foi: haja separação entre luz e as trevas. E houve a separação porque Deus ordenou. E a luz se chamou dia, e as trevas se chamaram noite. E Deus diz por boca do profeta Isaías que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de sorte que não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Deus ali ordenou separação. Mais tarde vem Paulinho de Tarso e diz assim: que comunhão pode haver entre luz e trevas? Não tem como. Luz é luz, treva é treva. Só que a Bíblia também diz em 1 de João 1, no versículo 5: Deus é luz e nele não há treva alguma. Jesus Cristo está na cruz o tempo todo de frente para o Pai. Chega uma hora em que ele vai voluntariamente tomar para ele todo o pecado do mundo, toda a maldição do mundo. Ali voluntariamente ele se torna um marginal, um bandido, um ladrão, um adúltero, um assassino, um mentiroso, um corrupto da pior qualidade. Ele toma sobre si todo o pecado da humanidade, porque só assim ele pode nos libertar.
é levando todo o pecado que está em nós. Todo o pecado que está em nós. E quando ele faz isso, ele se torna uma pústula de pecado. Agora, quem está ali na cruz é a consumação do pecado. A maldição personalizada em Jesus Cristo. Agora Jesus é treva pura, mas o Pai continua sendo luz. E como o Pai ordenou separação entre luz e trevas, o Filho agora está separado do Pai. E quando Jesus Cristo, nessa condição de pecador, ele olha e se vê separado do Pai, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ora, quantas vezes você já gritou essa mesma dor? Quantas vezes você já se sentiu tão abandonado, tão jogado fora, tão sozinho? Quantas vezes você já pode ter pensado: Deus esqueceu de mim, eu devo ser o pior dos pecadores? Se você já se sentiu assim, não pense que você está sozinho nessa história. Esse é o grito de todo pecador, de todos nós, que nos sentimos tão sozinhos, quando precisamos de uma solução de Deus e parece que Deus não está nem aí. Quando precisamos de um milagre, é um filho que está doente, é um emprego que vai faltar, é a casa que não fica pronta. São situações angustiantes que tantas vezes nos assolam. E nós nos sentimos tão abandonados, tão sozinhos. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele ali gritou a sua dor e a minha dor. E quando ele fez isso: por que me abandonaste? Ele diz: tudo está consumado. Acabou. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. O preço está pago. Eu hoje sou a maldição. Eu hoje sou o pecado. Eu agora mereço a morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando ele diz: tudo está consumado, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu. Por que Deus não atendeu ao pedido de Jesus? Porque aquele era o único meio para Deus ter a noiva, para Deus ter você e a mim. Era preciso que a morte, o pecado fosse filtrado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca disse isso para ninguém, mas agora vou dizer. Acho que tem uns 15 dias, eu estava em Jerusalém. Eu não sou pastora e não exerço nenhuma atividade pastoral. Eu sou uma missionária voluntária que amo, mais do que tudo, pregar a palavra de Deus, e trabalho para sustentar um projeto com crianças de favela. Mas eu fui convidada para pregar. Já fui várias vezes a Jerusalém, sempre para congressos, principalmente de intercessão. Mas a primeira vez que eu fui para pregar em vários lugares, com brasileiros, foi agora. E de uma hora para outra, a minha companheira, que era a Helena Tanuri, ela diz assim: dia do batismo no Jordão,
ela me chamou e disse: Edmeia, você é contra o batismo aqui no Jordão? Eu disse: Helena, eu não sou contra nada. Eu acho que isso daqui é uma comemoração que se faz. Assim como nós fazemos novamente, todas as vezes que tem bodas de prata, a gente faz a renovação das promessas de casamento. Nós podemos fazer a renovação do batismo. Não significa que a pessoa vai ser rebatizada. Significa que é uma oportunidade que a gente tem de festejar. Está em Israel, vai ao Jordão, entra na água, ora e lembra do que já aconteceu na nossa vida. Ninguém vai ser rebatizado. Nem eu, que fui batizada no Salpico quando eu era criança, porque na minha igreja é por aspersão. Ela disse: eu quero que você entre no rio para batizar comigo. Eu disse: eu não vou entrar. Eu não sou pastora, nunca batizei ninguém. Ela disse: e quem falou isso para você? Eu disse: Helena, eu não vou entrar. Ela disse: vai. E ela tem um modo de me tratar que ela sabe que eu acabo fazendo as coisas que ela quer, porque eu gosto muito dela. Eu quero um bem tão grande e admiro aquela menina. Ela disse, eu disse: Helena, eu não vou, vai você, o pastor João. Ela disse: não, se você não entrar, eu não entro, não tem batismo. Pronto, me ameaçou. O povo todo vestido de branco querendo entrar no rio, e as duas empacadas. Ela me deu um abraço e eu vesti aquela mortalha branca e entrei no rio. Eu estou lá. É tão interessante, porque eu não sei de onde aparece tanto peixinho. São milhares de peixinhos mordendo o pé da gente, e eu com medo daquilo, eu não sabia o que era. Eu nunca tinha entrado ali. Na hora que eu estou falando com as pessoas que vinham para mim, para eu batizar, eu tive uma visão. Eu digo para vocês que eu não sou a pessoa de ter visões e de ouvir vozes. Não. Eu tive uma visão. Eu vi como se aquela pessoa estivesse entrando na abertura lateral de Jesus. Ele não teve uma abertura lateral lá na cruz? Aquela pessoa entrasse aqui e saísse no coração dele, direto para a glória. Eu fiquei parada e foi como se eu ouvisse uma voz: filtrado em mim, filtrado no meu amor, filtrado para ser filho de Deus. Então eu entendi que nós entramos nesse corpo lá na cruz, nessa abertura lateral de Jesus, porque ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós entramos no corpo de Cristo pela abertura lateral e somos filtrados nele. Ora, quando você filtra um café, o pó que vai ser jogado fora fica, mas o café sai limpo para ser consumido. Então, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, ele nos faz filhos de Deus, ele nos filtra. O pecado, a maldição ficam nele, naquele corpo, e nós saímos filhos de Deus. Quando Jesus Cristo está lá na cruz, ele vai ali para pagar o preço da noiva. E o preço exigido
pela noiva, você diz que noiva? Essa comunidade santa dos remidos no sangue de Jesus, dos filtrados no corpo de Jesus. Ele paga esse preço. E o preço foi esse estabelecido. Ele foi lá e pagou o preço e assinou o Ketubá. Como ele assinou o Ketubá? A Bíblia diz, lá em Colossenses 3, não é Colossenses 3, eu gosto de dizer no Colossenses 2, deixa eu dizer para vocês por que é que Paulo fala isso. Porque naquela época o Império Romano saía numa investida de guerra, e quando o Império Romano ganhava na guerra, eles prendiam os soldados vencidos, desnudavam aqueles soldados, eles tiravam roupa, depois eles amarravam um tornozelo com uma corrente, prendiam no tornozelo do outro, e eles faziam aqueles soldados vencidos, eles os traziam humilhados, despidos pelas ruas de Roma, expostos, para que o povo pudesse vaiar, porque eles tinham perdido, porque eles eram perdedores. Paulo, ele pega esta imagem do que acontecia com os soldados vencidos, e no capítulo 2 de Colossenses ele diz que Jesus lá na cruz, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs, triunfando deles na cruz. É isso que Paulo diz. Por isso foi feito em público, isso foi feito na cruz, por Jesus, entre os céus e a terra. Naquela época, se eu assinava uma promissória de que eu lhe devia tanto, no dia que eu pagava, eu tomava aquela promissória e eu prendia com um prego no portão da minha casa, para que todo mundo visse que eu paguei o preço. É por isso que Paulo diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus ali, o Filho de Deus, assinou o Ketubá, e ele pagou o preço, pagou o preço que era estipulado pela sua noiva. Que noiva é essa? A comunidade dos remidos, daqueles que quiserem assinar o Ketubá. Como nós assinamos o Ketubá? Como nós nos inscrevemos para fazer parte desta sociedade dos remidos? A Bíblia diz, se no teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, quando você quer assinar o seu nome no Ketubá, quando você quer se comprometer com Jesus como noiva, é com a sua boca que você confessa Jesus. Você diz, Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício por mim lá na cruz. Eu creio que eu sou filtrada em ti como filha de Deus.
Eu creio no teu amor por mim. Por isso eu me rendo a ti. E eu te quero. Eu quero te pertencer desde agora e por toda a eternidade. Com a sua palavra, você assinou o seu compromisso, assinou o Ketubá, e agora você é noiva. Mas o noivo em Israel, ele partia para a casa do pai. Quem sabe quando o noivo viria? Não sabia. Nem o noivo sabia. Jesus Cristo voltou para o pai e disse: eu vou vos prepararei lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quando é que Jesus vem? Não se sabe. Só quem sabe é o Pai. Mas uma coisa nós sabemos: a primeira vez que o noivo vinha para pagar o dote e assinar o Ketubá, ele entrava na casa da noiva. Mas a segunda vez, ele a chamava da rua. Assim, Jesus Cristo, quando veio para pagar o nosso dote, pagar o nosso preço e assinar o Ketubá, ele entrou na casa da noiva, ele entrou no planeta Terra. Mas quando ele vier nos buscar, não entra, porque o noivo não entra na casa da noiva quando ele vem buscá-la. Ele, assim como o noivo chamava da rua, Jesus Cristo vai nos chamar de fora do planeta. Eu queria que você ouvisse o que está escrito em 1 Tessalonicenses, porque Paulo explica isso muito bem explicadinho. Ei, meu Deus. Só um minutinho. Você sabe que eu não gosto de ficar, eu gosto de ler tudo antes, aprender tudo antes, que é para não ficar abrindo. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, isso é explicado. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo está explicando uma porção dessas coisas. Aí ele diz, a partir do versículo 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum precederemos os que já morreram. É isso que ele está dizendo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, não é na terra. Nós somos sugados da terra e nos encontramos com ele nos ares. Ele não entra na casa da noiva, porque o noivo não pisa na casa da noiva quando ele vem buscá-la. Então você vê, seremos sugados da terra. Portanto, o arrebatamento da igreja não significa a segunda vinda de Jesus, não. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, não é a segunda vinda de Jesus, porque na primeira vinda ele entrou na terra, na segunda ele vai entrar, mas para levar a sua noiva ele não entra. E ele diz: para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. É sim. Isso significa as bodas. Isso significa que ele veio buscar a sua noiva para apresentar ao Pai, para que haja a celebração das bodas. A igreja que vai subir é a comunidade dos gemidos lavados no sangue de Jesus, que está espalhada no mundo. Por isso que ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, essa comunidade dos gemidos do sangue de Jesus se chama igreja, é a noiva. Ela sobe arrebatada, mas uma coisa é certa: tem gente de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças. É uma festa a chegada da igreja para ir ao encontro do Pai. É lindo. Você, quando vê a revelação que o Pai dá a João, porque Apocalipse não é revelação de João. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho medo de Apocalipse. Eu disse: que foi que Apocalipse fez contra você? Não sabe que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que o Pai dá a João, para João mandar para nós. Não sabe. Então João, ele viu tudo, ele andou com Jesus todo o ministério. Quando Jesus sobe, e que ele é chamado na ilha de Pátimos, para receber a revelação, para que o Pai dite para ele, para que o Pai revele o Filho para ele, ele vai ficando agoniado. Por quê? Porque começa Apocalipse, fala da revelação, depois vem capítulo 3, as cartas 2 e 3, depois João é chamado ao céu para fazer uma reportagem, se encontra no trono de Deus, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. João, a atenção dele é presa a um livrinho, todo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livrinho está na mão do Todo-Poderoso. O Cordeiro toma o livro, e agora o Cordeiro vai abrir os livros. Capítulo 6, ele começa a abrir os selos. No 7º selo vem as 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem as 7 taças. E tudo vai acontecendo. E cadê a noiva? E João começa a ficar impressionado. Cadê a noiva? Ninguém fala da noiva. Cadê a noiva? Mas quando chega no capítulo 19 de Apocalipse, o capítulo é VIP. VIP. Eu digo para você VIP, porque é o capítulo da noiva. Tudo aqui o assunto é precedido de 4 aleluias. Isso não existe mais na Bíblia, só na hora de falar da noiva. Quando João começa a falar, não para mais de falar, tem 19, 20, 21 e 22, acabou a revelação. João diz assim: depois dessas coisas ouvi. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês uma coisa. Às vezes João diz assim: vi, ele viu. Às vezes ele diz: ouvi, ele não viu nada, ele não viu. Mas às vezes ele diz: vi e ouvi. Então, se você prestar atenção nisso, em Apocalipse, as coisas ficam mais fáceis. Ele diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! Olha como é que a igreja chega lá em cima, gritando aleluia. Porque aleluia é a mesma palavra em todas as línguas do mundo. É aleluia.
é uma palavra hebraica. E toda a igreja no mundo todo diz aleluia. Pode ser japonês, diz aleluia. Desculpa. Japonês diz aleluia. Uma vez eu estava pregando em Manaus e veio um japonês, movido pelo Espírito, se rendendo a Jesus Cristo. Ele dizia aleluia, 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 aleluia. Aquilo foi tão lindo, porque eu entendi que era aleluia no sotaque dele, mas era aleluia. Em todas as línguas do mundo é aleluia. Então a primeira palavra que os gemidos do universo vão dizer quando são arrebatados, a igreja diz aleluia. Por isso esse assunto é precedido de 4 aleluias. Se você olhar no capítulo 19 de Apocalipse, depois dessas coisas ouvi no céu uma como voz de numerosa multidão, é a igreja, dizendo aleluia. Veio o primeiro, depois veio o segundo aleluia no versículo 3. Segunda vez disseram aleluia, é pela exumação de Babilônia. O terceiro aleluia vem no versículo 4, quando diz assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Agora, o quarto aleluia, você vai ver se você discerne a sua voz. Está escrito assim no versículo 6: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Deixa eu parar aqui, porque João diz de muitas águas. De muitas águas significa de muitas nações. Em Apocalipse, nações são águas. Lembra que no capítulo 13 de Apocalipse, Satanás, quando é jogado, o dragão, quando é jogado para a terra, ele se põe naquela posição patética, em pé, sobre a areia do mar. Aí ele tem uma estratégia. Ele vai chamar uma besta que sai do mar e outra besta que sai da terra. A besta que sai do mar é do mar agitado das nações. A besta não é um animal, a besta é um sistema corrupto, político, opressor. É um sistema econômico, financeiro, opressor, que serve a Satanás. Ele chama esse sistema das nações, do mar agitado das nações. E a besta que ele chama da terra, é da terra de Israel, é uma besta religiosa, também conhecida como falso profeta. Por isso, João aqui está dizendo que essa multidão vem de todas as nações da terra. Ele diz: então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo aleluia. Agora é toda a igreja que foi arrebatada está chegando lá dizendo: pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Chegou a noiva chegou para o casamento. E chega onde? Na casa do pai. Chega com o noivo. No casamento judaico, o noivo ia buscar a noiva, chegava na casa do pai. Agora Jesus Cristo desce, nos recebe nos ares e nos leva para o pai. E João disse: então o anjo me disse assim:
escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Agora, João está tão absolutamente fora de si, de tanta alegria. Joãozinho está em estado de graça, coitadinho. Ele vai dar um fora, ele vai pagar um mico. Olha o que ele faz. Olha aí no versículo 10. Ele diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele sabia que não podia fazer isso. Como judeu não se prostra diante de anjo. E como discípulo de Jesus Cristo, ele sabe que não pode adorar anjo, pois ele adorou. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Chegou a noiva. Isso vai acontecer, meu. Isso vai acontecer. Tão certo como vive o Senhor, tão certo como Deus é Deus. Este arrebatamento está com os momentos contados. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, nós somos a comunidade dos remidos, lavados no sangue de Jesus. Não é porque somos bons, é porque reconhecemos que somos pecadores e nos rendemos, porque sabemos que sem Ele nós não temos vida. Aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 21, quando eles estão descrevendo a Nova Jerusalém, essa cidade quadrangular, é uma cidade assim como essa sala. Ela tem 3 portas em cada parede, em cada muro. Só que essas portas são pérolas gigantes. Significa que ninguém pode entrar para a Nova Jerusalém. Ninguém pode pertencer a essa comunidade santa se não entrar por uma pérola. Olha o que está escrito no versículo 21 do capítulo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Então, para entrar, você tem que entrar por uma pérola. Por quê? Olha, nós sabemos que a pérola é produzida pela ostra. E a ostra é um corpúsculo tão delicado, tão delicado. Ela não tem esqueleto. Então, o que é que a ostra faz? Ela se protege dentro de uma concha. A ostra cresce ali dentro e o corpinho dela não pode ser machucado, ela não pode encostar nem num grão de areia. Mas lá dentro do fundo do mar tem um bichinho encapetado, que eu esqueci o nome dele, que ele se diverte corroendo, abrindo buraquinho na concha da ostra. E quando ele consegue desgastar, e ali chega um grãozinho de areia, quando a ostra encosta o corpinho dela ali, aquilo dá uma dor muito forte no corpinho dela, e daquele ferimento sai um líquido, e aquele líquido é esguichado sobre esse grãozinho de areia que estava aqui, e aquele líquido, ele vai formando o que nós chamamos pérola. Então, para que haja uma pérola, houve uma dor. Só existe pérola porque houve um ferimento, porque alguém sofreu. Então, só se pode entrar
na Nova Jerusalém, nessa comunidade dos gemidos do sangue de Jesus, quando se tem a consciência de que o que nos dá entrada no corpo de Cristo, na igreja, é o ferimento do Filho de Deus, é a dor dele, é isso que provê a nós a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se turbe os vossos corações, diz Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora eu vou-lhe teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Hoje, nós paramos para lembrar o que é que nós estamos fazendo aqui. Por alguma coisa que aconteceu há quase 2000 anos. O Evangelho chegou a nós. A notícia veio a nós. Nós hoje sabemos o que Jesus Cristo mandou aqueles 12 homens fazer. Ide, fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Eles foram passando o bastão, e essa notícia chegou a nós, chegou aqui. O bastão foi entregue a essa igreja. O bastão foi entregue a vocês. É para vocês continuarem o trabalho, passando o bastão para novas gerações. Então que o Espírito Santo fortaleça os corações de vocês. E vocês levem a sério esse chamado que lhes foi entregue. Porque o Senhor está batendo as portas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Fala assim para ouvir. Coisa linda, né, irmãos? Coisa boa. Vontade de pedir para ela continuar pregando, né? Falando, vai até meia-noite pregando para a gente ouvir a palavra de Deus. Coisa boa. A gente vai ter dia 25, o último domingo do mês de novembro, a gente vai receber também aqui o pastor Maurílio Dimas, que está conosco, também pregando a palavra de Deus e celebrando também os nossos 7 anos de igreja, como igreja independente, igreja manancial, tá bom? Então você se prepara, esse mês é um mês de celebração por 7 anos de existência da igreja presbiteriana, e esse presentão de receber a irmã Edmeia, esse trio abençoado, a irmã Alice, a irmã, esqueci, Suelen, coisa boa, simpatias, irmãos, depois você pode conversar com elas, abraçar, tirar foto, tá bom? São 3 simpatias de pessoas maravilhosas, abençoadas. Então, presentão, eu queria convidar, vem cá, Juliana, convidar mais uma vez a irmã Edmeia, vem cá, irmã Edmeia, por gentileza. A gente queria te honrar, a senhora merece honra pelo lindo trabalho que a senhora faz, viu? A gente tem acompanhado o seu trabalho, o seu ministério, a sua entrega, a sua dedicação, coisa boa. Tirar a foto aqui, ó. Acabou não, peraí, tem mais, vem cá, ó. Tem que ficar perfumada, cheirosa, vem cá, Juju, também, Juliana, aqui, ó. Juliana, ela gosta de tirar foto, ó. Tem até escovinha, ficou caprichada hoje aí. Queria chamar aqui, vem cá, Leno. Leno tá onde? Leno, nosso presbítero. Tem agora. Tá ficando mal acostumado, né, irmãos? A gente vai dar presente se a senhora voltar aqui. A gente preparamos esse presente para a senhora. Nosso presbítero Leno vai estar. Vem cá os diáconos também, vem cá. O ministério dessa irmã é um ministério muito lindo, irmãos. Muito lindo, desafiador. Passei um vídeo aqui da senhora, a igreja viu o seu ministério, a sua dedicação. Então nós queremos
orar pela senhora, pela vida da senhora, abençoando-a. Isso, os diáconos também. Vão orar. Leonora abençoando a vida dela, o ministério dela, tá bom? A gente vai concordar com a sua oração. Vamos ficar em pé, igreja, mais uma vez? Aí você vai direcionar suas mãos para cá, assim, olha, abençoando, a partir de hoje também faz parte desse ministério. Tem uma bomba aí, dizem que não sei. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero glorificar o Teu nome, Deus. Que privilégio, Senhor, é Te servir. A certeza que o Senhor nos presenteou grandemente, Deus, em trazer Tua serva aqui, Deus. Com esse maná, que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós louvamos o Senhor, Deus, para sempre, Deus. Glorificamos a Ti. Continua honrando a Tua serva, Deus, onde ela for, Senhor. Continua, Deus, abençoando ela, Deus. Surpreendendo ela onde ela estiver, como o Senhor sempre fez, Deus. Continua agradando ela, Senhor, Deus, de acordo com Deus, com o que o Senhor tem feito, Deus, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua palavra, Senhor, em que o Senhor usou Tua serva para falar com a igreja aquilo que precisamos ouvir, Deus. Como saímos aqui, Senhor, com o coração alegres, satisfeitos, Deus, porque o Senhor falou tremendamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, continua usando a Tua serva para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Amém. Que privilégio ter a senhora aqui. Glória a Deus. Pode sentar, a gente vai dar uns recadinhos rápidos aqui, tá bom? Alegria muito grande, uma honra para a gente receber a irmã Edmeia conosco. Eu conheço a irmã Edmeia desde a minha conversão, tanto eu como Juliana. Ela sempre era trazida pelo pastor Semi, ela pregava na igreja, pregava nos retiros. Então sempre foi uma fonte de inspiração para a gente. Mulher de Deus, anda com o Senhor, mulher totalmente assim consagrada à obra de Deus. Então, irmãos, eu passei o microfone para ela aqui hoje, tranquilo que viria coisas de Deus para o nosso coração. Tanto eu como Juliana, né, Juju? A gente tem acompanhado o ministério dela. E se ela fosse contar um pouquinho aqui, onde a gente vai ter a chance de ouvir um pouquinho do que o Senhor tem feito através da vida dela, nesse ministério que Deus a entregou, você vai ficar assim, você vai se apaixonar mais ainda por ela, vai ver que coisa linda que Deus tem feito.